Vamos embarcar em uma aventura até o centro da África, onde a bacia do Congo abriga muito mais do que apenas belas florestas e muitos animais. É um lugar cheio de mistérios que tem intrigado e assustado pessoas ao redor do mundo. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. O desaparecimento das tribos. O Congo é uma terra encantada não apenas por sua flora e fauna fascinantes, mas também por sua rica tapeçaria de tribos indígenas. Entre essas tribos, no entanto, algumas enfrentam um destino sombrio, elas estão desaparecendo. O desaparecimento dessas tribos levanta questões urgentes sobre o impacto profundo da modernização, conflitos e mudanças ambientais em culturas frágeis. Uma dessas tribos é os Bambuti, um grupo pigmeu renomado por sua profunda conexão com a floresta. Por gerações, eles prosperaram em harmonia com a natureza, dependendo dela para sustento e nutrição espiritual. No entanto, nos últimos anos, seus números diminuíram. O avanço implacável do desmatamento afetou significativamente seus locais de caça tradicionais, levando-os à beira da sobrevivência. Além disso, o conflito em andamento na região forçou muitos deles a fugir de suas terras ancestrais, rompendo seus laços com sua herança antiga. É angustiante testemunhar a erosão de sua identidade cultural única pela integração em sociedades dominantes maiores. Outra tribo afetada por uma misteriosa redução em seus números é os Baiaca. Seu sofrimento é frequentemente atribuído ao avanço da civilização moderna, à medida que estradas e desenvolvimento urbano se infiltram em seu habitat outrora intocado. Os Baka se encontram fragmentados e deslocados, enquanto atividades de desmatamento e mineração, impulsionadas por interesses econômicos, perturbam ainda mais seu modo de vida. Doenças trazidas por forasteiros que invadem suas terras também têm causado um pesado tributo mortal. Infelizmente, o acesso limitado aos cuidados de saúde agrava os desafios que enfrentam, empurrando-os quase ao ponto da extinção. O desaparecimento dessas tribos não é apenas um caso de populações em declínio, significa o desvanecimento de uma rica herança cultural, embutida em sabedoria e conhecimento antigos. Essas tribos possuem uma compreensão íntima do delicado ecossistema do Congo, vivendo em perfeita harmonia com a natureza, uma lição que as sociedades modernas podem aprender. Sua perda é um vazio irrecuperável que dilacera a conexão da humanidade com o mundo natural. Enquanto isso, esforços para preservar as culturas e meios de subsistência dessas tribos estão em andamento, mas enfrentam inúmeros desafios. Iniciativas de conservação devem equilibrar delicadamente a necessidade de proteger o meio ambiente com o respeito pelo direito das tribos a seu modo de vida tradicional. A pedra elétrica. Um vídeo viral tomou o mundo de assalto ao mostrar a descoberta surpreendente de pedras eletricamente carregadas nas profundezas de Monokono. Essas pedras cativantes têm uma qualidade notável, quando esfregadas juntas, elas emitem faíscas semelhantes ao brilho deslumbrante das máquinas de solda, fundindo o metal com suas superfícies brilhantes e aparência escura, quase como obsidiana. Essas pedras pareciam possuir um poder misterioso que transcende a compreensão. Conforme o vídeo se espalhava como fogo selvagem online, provocou uma enxurrada de pensamentos e especulações. Algumas pessoas as comparavam ao vibranium, um metal fictício conhecido nas histórias do Pantera Negra, imaginando coisas interessantes que poderiam acontecer no futuro. Outros ousavam sugerir que essas pedras poderiam abrigar um mineral ou elemento ainda não identificado pela ciência, insinuando descobertas inovadoras aguardando revelação. Em uma cena particularmente intrigante do vídeo, uma pequena pedra estava conectada a uma lâmpada, iluminando-a com um brilho hipnotizante. Relatos afirmavam que apenas 1 grama dessas pedras poderia alimentar uma lâmpada por 72 horas. Outro destaque mostrava 2 pedras maiores soldando efetivamente uma ferramenta juntas, desafiando os limites de nossa compreensão dos princípios básicos de energia e deixando os espectadores maravilhados. No entanto, em meio à excitação, os céticos começaram a expressar preocupações, rotulando os vídeos como sofisticadas fraudes. Especialistas argumentaram que as pedras inerentemente carecem da capacidade de gerar energia elétrica, lançando dúvidas sobre a autenticidade dos fenômenos emocionantes. Eles propuseram teorias alternativas e sugeriram potenciais fontes de energia externa ou técnicas de edição inteligentes em jogo. Se este for o caso, por que os especialistas hesitam em descartar esses vídeos?
Se eles são de fato decepções elaboradas, poderia haver uma camada mais profunda de intriga envolvendo essas pedras enigmáticas. Resta-nos ver o que resulta desta descoberta assustadora mais tarde. O gato fantasma do Congo. No coração do Congo, onde as sombras dançam entre as árvores antigas, uma história de proporções épicas se desenrola. É a história do gato fantasma, uma criatura misteriosa rumores de habitar essa densa selva. Maior que a vida e mais formidável do que qualquer felino conhecido, essa besta elusiva cativou as imaginações daqueles que a encontraram. Relatos de testemunhas oculares pintam uma imagem vívida dessa criatura enigmática. Contos descrevem um grande gato com uma constituição muscular, rondando pela selva com uma confiança régia. Rumores dizem que sua pelagem brilha ao sol, fazendo-o se destacar e parecer muito atraente. Alguns até pensam que se parece com um leão enorme, enquanto outros o descrevem como um leopardo super grande, com características realmente grandes e mais ferozes do que leopardos menores. Esses relatos não vêm apenas de aldeões, mas também de caçadores experientes, indivíduos profundamente familiarizados com a vida selvagem que próspera no abraço selvagem do Congo. Seus testemunhos emprestam certa credibilidade à existência dessa criatura elusiva, empurrando os limites do que sabemos sobre a natureza dos grandes felinos. No entanto, como um fantasma na noite, esse gato misterioso permanece escondido de nosso alcance. Céticos argumentam que essas histórias não passam de encontros exagerados com espécies conhecidas, distorcidos pelo medo e pela admiração de encontrar um animal selvagem. Talvez sugiram que a mente nos pregue peças, tecendo uma narrativa que ultrapassa a realidade. Por outro lado, há aqueles que acreditam que esses contos guardam uma verdade mais profunda, um vestígio de memória coletiva que ecoa de um tempo distante. Poderia ser que esses relatos sejam fragmentos de encontros com uma espécie agora extinta, transmitidos através das gerações? Como muitas criaturas lendárias da mitologia, a verdade pode residir para sempre nas sombras, justamente além de nosso alcance. Inúmeras tentativas foram feitas para capturar evidências do gato fantasma em câmera, para imortalizar sua existência e desvendar o mistério que o cerca. A selva densa atua como o disfarce perfeito, ocultando os movimentos da criatura e tornando quase impossível obter uma prova definitiva. A natureza esporádica das visões adiciona ainda mais ao desafio, já que o gato fantasma parece desaparecer tão rapidamente quanto aparece. E então ao terreno vasto e muitas vezes traiçoeiro do Congo, testando a determinação daqueles que se aventuram em suas profundezas.